Fala galera, essa é a parte 2 da nossa abordagem sobre teoria dos conjuntos. Falaremos aqui sobre relação de inclusão e subconjuntos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Clica no gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso é muito importante para mim. Compartilhe essa aula com toda a galera de sua sala, deixa seu comentário aqui embaixo que me ajuda muito no engajamento orgânico do vídeo e eu vou ter todo o prazer de respondê-lo e interagir com você. Bora! Começaremos falando de relação de inclusão. Para isso eu vou trazer aqui como exemplo o conjunto C. Para quem assistiu a aula 1, é aquele mesmo conjunto que nós usamos lá recorrentemente. Os seus elementos são os números naturais de 0 a 9. Só que agora eu vou trazer aqui para o jogo também o conjunto B. Observe que todos os elementos do conjunto B são também elementos do conjunto C. Com isso, eu vou dizer que B está contido em C. Esse símbolo que você vê em destaque significa está contido em. Logo, B está contido em C. Significa que todos os elementos de B estão dentro do conjunto C. E outra forma de eu anunciar esse fato que B está contido em C é dizer que B é subconjunto de C, ou ainda B é parte de C. Nessa perspectiva, os termos subconjunto e parte têm o mesmo significado. Então, B está contido em C. Outra forma de eu dizer isso é C contém B. Esse símbolo que você vê em destaque significa contém. Então, C contém B. Significa dizer que dentro do conjunto C tem todos os elementos do conjunto B. Como já dito, dizer que C contém B é o mesmo que B está contido em C. A isso nós chamamos relação de inclusão. E vejamos aqui os símbolos utilizados nessa tal relação de inclusão. São eles: está contido, não está contido, contém e não contém. Eu sei que de início parece muita informação, mas à medida que a gente vai colocando isso aqui em prática por meio dos exercícios, a repetição faz a coisa parecer cada vez mais fácil e fluida. Confia em mim que é exatamente isso que acontece. Continuando, uma informação muito válida aqui a ser acrescentada é o fato de que o conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Nós vamos representar isso como conjunto vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto A. E se o conjunto vazio está contido em A contém o conjunto vazio. Se o conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto contém o conjunto vazio. E se você teve a curiosidade de saber a razão pela qual isso acontece, eu vou fazer um vídeo específico para explanar isso. A depender da época que você esteja assistindo essa aula, esse vídeo já está aqui linkado em algum lugar. E se você não tem essa curiosidade, tendo em vista que vai ser muito difícil um professor cobrar em prova a razão pela qual o conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto, é só você absorver bem a ideia de que o conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto e todo e qualquer conjunto contém o conjunto vazio. Coloca isso em prática na hora de fazer os exercícios e vai dar tudo certo. Falando em exercício, é exatamente o que vamos fazer agora para colocar em prática todo o conhecimento até aqui adquirido. Bora! Dados os conjuntos A, B, C e D, classifique em verdadeiro ou falso. A letra A vai nos dizer que o conjunto A contém o conjunto B. Ou seja, dentro aqui do conjunto A, tem todos os elementos do conjunto B. Isso é verdade? Claro que não. Inclusive, o conjunto A tem até menos elementos. Então, isso aqui é falso. Letra B. O conjunto A está contido no conjunto B. Ele está dizendo que todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B. Vê só que isso é verdade. 1 e 2 são todos os elementos do conjunto A e eles estão sim no conjunto B. O que torna essa letra B aqui verdadeira. Letra C. C está contido em A. Todos os elementos do conjunto C, dizendo ele, estão no conjunto A. Isso é falso. Então, a gente coloca aqui falso. Letra D. C contém D. Dentro do conjunto C, nos diz aqui, tem todos os elementos do conjunto D. E claramente isso não é verdade. O conjunto C, inclusive, tem menos elementos, o que torna
a letra D aqui, falsa. Letra E, o conjunto C não está contido no conjunto A. Todos os elementos do conjunto C não estão no conjunto A. Isso é a mais pura verdade. Então, a letra E aqui contém uma afirmação verdadeira. Letra F. C contém A. Dentro do conjunto C, tem todos os elementos do conjunto A. É o que essa letra F nos diz, e isso não é verdade. No conjunto C, nós não temos os elementos 1 e 2. Isso aqui, então, é falso. Letra G. B está contido em C. Todos os elementos do conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 5, estão dentro do conjunto C. Isso não é verdade. Tem até o 3, 4 e 5, mas não tem o 1 e o 2. Então, é incorreto dizer que B está contido em C. Falso. Letra H. B está contido em B. Todos os elementos do conjunto B estão dentro do conjunto B. Isso é verdadeiro. Inclusive, já pega aí a ideia. Todo conjunto está contido nele mesmo. Todo conjunto contém ele mesmo. Então, na letra H, nós temos uma afirmação verdadeira. Letra I. Conjunto vazio está contido em A. O conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Então, isso é verdadeiro. Letra J. O conjunto vazio está contido em B. O conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Então, isso aqui é verdadeiro. Letra K. C contém o conjunto vazio. Se o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto contém o conjunto vazio. Então, a letra K também é verdadeira. Por fim, a letra L. Nós temos que esse conjunto aqui está contido no conjunto D. E resista à tentação de marcar isso aqui como verdadeiro, porque você pode interpretar que isso aqui é conjunto vazio e não é. Isso é conjunto vazio e isso é conjunto vazio. Isso daqui não é conjunto vazio, é um conjunto unitário cujo seu único elemento é o conjunto vazio. O conjunto vazio, seja nessa ou nessa representação, que é a mesma coisa, está sim contido no conjunto D, bem como em qualquer outro conjunto. Esse conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio, ele não está contido em D, porque o seu único elemento não é elemento do conjunto D. Então, aqui na letra L, nós temos uma afirmação falsa, com uma certa aparência de verdadeira, inclusive, para te enganar. Espero que o exercício tenha deixado a coisa mais clara e agregado um valor significativo ao seu aprendizado desse assunto. Bora continuar nossa aula. Retomando a nossa abordagem sobre relação de inclusão, imaginemos dois conjuntos quaisquer. Um eu vou chamar de X e o outro eu vou chamar de Y. Imagine que X está contido em Y. Na verdade, o que eu desejo trazer aqui é um ensinamento sobre como a relação de inclusão ela se dá de forma gráfica, através do diagrama de Venn. Se X está contido em Y, o diagrama de Venn para essa situação é a figura geométrica que representa X totalmente inserida no espaço interno da figura geométrica que representa Y. Eu vou então colocar aqui Y e no seu espaço interno eu vou colocar a figura que representa o X. Isso no diagrama de Venn representa a exata situação de que o conjunto X está contido no conjunto Y. Um subtópico importante dessa temática de relação de inclusão seria complementar de um conjunto e conjunto universo. Tomemos como exemplos de volta aqui os conjuntos C e B. São os mesmos conjuntos sobre os quais já sabemos que B está contido em C. E a razão disso, já conhecida também, é o fato de que todos os elementos de B são também elementos de C. Observemos aqui em destaque agora no conjunto C todos os elementos que não são do conjunto B. Esses elementos também formarão um conjunto. Conjunto esse que você vê agora aí na sua tela. Ele receberá o nome de complementar de B em relação a C. É o conjunto formado por todos os elementos que são do conjunto C, mas que não são do conjunto B.
Note que o complementar de B é representado aí por essa letra B com uma barra horizontal em cima, meio que indicando aí a negação do conjunto B. Só aceita elementos que não são do conjunto B, mas ele tem que ser do conjunto C. Lembre que esses conjuntos devem estar envolvidos em uma relação de inclusão. Um deve estar contido no outro, certo? Com isso, notemos que o conjunto C ele é detentor de todos os elementos aqui envolvidos na nossa análise. Todos os elementos do conjunto B e todos os elementos do complementar de B. Então, nós chamaremos o conjunto C de conjunto universo, pois ele é detentor de todos os elementos envolvidos aqui na nossa análise. Entende bem isso aí porque vários professores cobram em prova. Veremos aqui agora a última temática da aula de hoje. Seria ela conjunto das partes. Conjunto das partes seria o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto, inclusive o conjunto vazio e ele mesmo. Professor, eu não entendi foi nada. Eu sei disso, deixa eu explicar então. Tomemos aqui como exemplo o conjunto Z. Os seus elementos são 2, 6 e 10. E eu acabei de dizer que o conjunto das partes é aquele que é formado por todos os subconjuntos de um conjunto. Então, bora ver aqui quem são todos os subconjuntos do conjunto Z. Esse conjunto aqui unitário, cujo único elemento é 2, ele é subconjunto de Z, certo? Porque ele está contido em Z. Esse outro conjunto unitário, cujo único elemento é 6, ele está contido em Z. Logo, ele é subconjunto de Z. Esse outro conjunto aqui, que o único elemento é 10, está contido em Z. Ele é subconjunto de Z. Esse outro aqui, 2 e 6, também está contido em Z, é subconjunto. Esse outro aqui também é subconjunto de Z. Esse aqui também é subconjunto de Z. Esse da mesma forma. Observe que aqui é o próprio conjunto Z contido nele mesmo. E por fim, o conjunto vazio é subconjunto de Z. Esses aqui, note que eles são 8, são todos os subconjuntos de Z. Então, nós temos por definição que o conjunto das partes é o conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto, inclusive o conjunto vazio e ele mesmo. Logo, o conjunto das partes do conjunto Z, você vê agora aqui na sua tela. Ele é denotado por P de Z, P de conjunto das partes e Z de conjunto das partes de Z. Note que, conforme a definição, todos os seus elementos são os subconjuntos do conjunto Z. Então, isso aqui é o conjunto das partes de Z. Mas aí pode ficar a pergunta: professor, como é que eu vou saber quantos e quais são os subconjuntos de algum conjunto qualquer? Ou melhor, professor, como era que tu sabia que todos os subconjuntos daquele conjunto Z eram apenas aqueles 8? Quem me garante que não tem mais? Se você se questionou isso, a pergunta é boa. Vamos então falar de número de elementos do conjunto das partes, ou seja, número de subconjuntos de um conjunto. Tomemos aqui de volta o mesmo conjunto Z. Eu vou te mostrar como eu sabia que só aqueles 8 eram os subconjuntos de Z. Isso porque eu tenho aqui que o número de elementos de Z é igual a 3. Eu sempre tenho que olhar para o número de elementos do conjunto. Isso porque o número de elementos do conjunto das partes de Z, ou seja, o número de subconjuntos de Z, será dado por 2 elevado ao número de elementos de Z. Qual o número de elementos de Z? 3. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Logo, eu tenho 8 subconjuntos para o conjunto Z. O conjunto das partes de Z, então, terá esses 8 elementos. E eu acho muito importante falar esse detalhe porque, por exemplo, você pode estar pensando naquele conjunto C, o qual nós vimos aqui ao longo dessa aula. Veja que o número de elementos do conjunto C é 10. Logo, nós teríamos que o número de elementos do conjunto das partes de C, ou seja, todos os subconjuntos de C, seria dado por 2 elevado ao número de elementos de C. 2 elevado a 10, portanto, que é igual a 1024. Então, o conjunto das partes de C tem 1024 elementos.
Então esse é um motivo para você tratar bem o seu professor de matemática, porque caso contrário ele pode colocar na prova: dado o conjunto C com 10 elementos, escreva o conjunto das partes de C. Ou seja, você teria um conjunto com 1024 elementos para escrever. Tendo isso em vista, bora fechar a aula de hoje mostrando a importância dessa temática de conjunto das partes, vendo como isso costuma cair nos vestibulares e concursos Brasil afora. Bora! Questão aqui da UPNET. Dado um conjunto A, representa-se por P de A o conjunto formado por todos os subconjuntos de A, o chamado conjunto das partes, que também costuma ser representado por 2 elevado a A. De fato, essa representação aparece em alguns livros. Se A é igual a conjunto vazio, conjunto cujo único elemento é o conjunto vazio, 1, e conjunto cujo único elemento é 1. Qual das alternativas seguintes não é elemento do conjunto das partes de A? Qual das alternativas nos traz um conjunto que não é subconjunto de A, que não é elemento do conjunto das partes de A? Bora começar aqui analisando essa letra A. Nós temos aqui o conjunto vazio. Nós aprendemos que o conjunto vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Inclusive, ele está contido no conjunto A. Logo, o conjunto vazio é subconjunto de A. Ele é elemento do conjunto das partes de A. Então, a letra A não tem como ser a verdadeira aqui. Vamos avaliar a coisa aqui de forma sortida. Vou olhar aqui para essa letra E agora. Nós temos um conjunto que os seus elementos são 1 e o conjunto unitário cujo único elemento é 1. Todos os 2 elementos desse conjunto, observe, são elementos do conjunto A. Então, esse conjunto da letra E, por causa disso, ele está contido em A. Ele é subconjunto de A. Ele é um elemento do conjunto das partes de A. Então, a letra E não é a verdadeira. Vamos analisar a letra B. Bora voltar lá para cima. Nós temos aqui um conjunto que os seus elementos são conjunto vazio e 1. Esses 2 elementos são elementos do conjunto A. Então, esse conjunto que aparece aqui na letra B, em virtude disso, ele está contido em A. Ele é subconjunto de A, ele é um elemento do conjunto das partes de A. Letra D, bora voltar lá para baixo de novo. Eu tenho um conjunto que os seus elementos são o conjunto vazio e um conjunto unitário, que o único elemento é o conjunto vazio. Esses 2 elementos, observe aí, eles são elementos do conjunto A. Sendo assim, esse conjunto que aparece na letra D, ele está contido em A. Ele é subconjunto de A, ele é elemento do conjunto das partes de A. Então, vamos avaliar agora a letra C. Nós já sabemos que é ela, mas vamos aqui averiguar a razão mais profundamente. Eu tenho um conjunto que os seus elementos são 1 e um conjunto que tem 2 elementos, conjunto vazio e 1. Olhe só que esse elemento aqui é um elemento do conjunto A, mas esse outro elemento aqui não é, porque no conjunto A nós não temos como elemento esse conjunto cujos elementos são conjunto vazio e 1. Então, nós temos que esse conjunto da letra C não está contido em A. Não é subconjunto de A, logo ele não é um elemento do conjunto das partes de A. Então, o que a questão nos pediu, nós acabamos de encontrar aqui na letra C. Espero que essa resolução tenha sido útil para o seu aprendizado. Ficou dúvida? Usa o espaço aqui embaixo dos comentários que vai ser um prazer interagir com você tirando sua dúvida. Então, galera, a aula de hoje termina por aqui. Como sempre, eu agradeço o carinho da sua atenção. Quero registrar também o orgulho que eu tenho de todos vocês que assistiram essa aula até o fim, porque isso mostra muito esforço e comprometimento com a sua vida escolar. Eu desejo que você fique com Deus, que Ele nos abençoe e nos proteja e permita que estejamos aqui no próximo vídeo. Muito obrigado.